No ar, Radar de Notícia. Conosco no estúdio, o líder do governo, o vereador médico, Eduardo Carneiro, bom dia. Bom dia, Pedro, Virgílio, bom dia. Bom dia a todos de Guarulhos, um prazer imenso mais uma vez aqui com vocês. Obrigado pela presença, vereador. Vamos falar sobre essa mudança aí no HMU, né? HMU é no Hospital da Criança, né? Saiu o Instituto Geri, veio o Instituto Birigui. É uma mudança significativa? É um momento que estava passando a assistência médica de urgência, era complexo até pela forma que a Geri, na minha opinião, começou bem, mas com o andamento dos trabalhos e com a porta totalmente aberta, aumentando o movimento em grande número na porta, sobretudo do HMU, isso se tornou praticamente inviável do ponto de vista financeiro, isso precisa ser dito. E aí o governo resolveu, dentro dessa reformulação, de retomar a Policlínica Paravente, e o HMU e o HMCA foram para dois novos institutos, duas novas OSs. Do Hospital da Criança, o IDGT, que é uma organização social, e o Hospital Municipal de Urgência, uma organização social também, que é de Birigui, né, da Santa Casa de Birigui. Tomou esse posicionamento para ser cada instituição cuidar de um equipamento. E neste momento é importante salientar que, por uma estratégia de governo, o atendimento no Hospital Municipal de Urgência, ele é um atendimento restrito a urgências e emergências. Quer dizer, não é mais porta aberta, né? Tem que estar numa flagrante emergência ou urgência, ou então ser referenciado por algum médico, é isso? Sim, nós inclusive tivemos lá nesse final de semana, no início das atividades, né, dos dois institutos, e no final de semana junto com o prefeito, com a secretária, acompanhando toda a mudança ela tem dificuldades, mas nós já notamos uma diferença na agilidade do atendimento. Obviamente que focado muito mais na parte de urgência e emergência e, além do mais, eu costumo até dizer, do bom senso, atendimento de bom senso. De repente você tem uma pessoa com grande limitação de movimentos, né, para deambular, para andar, e uma pessoa mais idosa e tem uma certa dificuldade, mesmo não sendo uma urgência, o bom senso manda fazer o atendimento. Agora, vereador Carneiro, então a grande diferença será essa, né? Porque o Instituto Geri trabalhava de porta aberta, né? Com uma bela recepção. Agora, caso a caso, conforme a gravidade do caso. Sim, e deixando claro que, inclusive conversando com o diretor lá do Instituto Birigui, deixou claro que é o seguinte, não basta simplesmente fazer uma triagem, por melhor que seja a formação de uma enfermeira. É importante isso, ele nos garantiu que os médicos vão participar dessa triagem. Aí você melhora ainda mais a triagem desses pacientes. Interessante. Fala, Essas duas novas organizações sociais que entraram na cidade estão trabalhando de forma provisória, né? Não é definitiva. E a previsão de licitação para a área de saúde? Sim, essas duas instituições elas vão trabalhar os 4 meses, visto que a prefeitura antes tinha aberto um chamamento para as duas instituições e para os dois hospitais e para a Policlínica Paravente. Foi cancelado esse chamamento, já que a Policlínica Paravente foi retomada a administração pela prefeitura, e vai ser aberto em breve o chamamento para esses dois hospitais, para que a empresa que ganhar essa licitação inicie o trabalho a partir de janeiro de 2019. Vereador Carneiro, nós estamos recebendo mensagens aqui, o Antônio Luiz do Vale, conselheiro, e outras pessoas, sobre as vacinas, sobre a falta de vacinas em Guarulhos. Bom, primeiro deixar claro que muitas vezes algumas situações que se colocam até parece que é culpa do governo municipal, né? Nós jamais vamos nos esquivar das nossas responsabilidades, mas toda a parte de vacinação, isso fica, e a vinda dessas vacinas através do Ministério da Saúde, né? Se há alguma dificuldade
pontual em determinada situação, cabe à Secretaria Municipal fazer essas reivindicações e um trabalho incessante junto ao Ministério da Saúde para que se mande. A população não compreende isso, né? Quando falta vacina, xinga o prefeito. Mas, né, então é uma responsabilidade do governo federal, é isso? Sim, todo o calendário vacinal, ele é comandado, né, pelo Ministério da Saúde. Nós temos hoje no Brasil algumas dificuldades. Tivemos agora, há um tempo atrás, uma dificuldade com relação ao BCG, né? A vacina da tuberculose já vem de algum tempo para cá com algumas dificuldades em algumas vacinas. Cabe a cada governo municipal, obviamente, de fazer essas cobranças. Mas tudo isso é uma responsabilidade do governo federal, através do Ministério da Saúde. Agora, vereador Eduardo Carneiro, nós temos uma situação lá no Jardim Presidente Dutra, conheço muito bem, o colégio estadual lá, o ginásio estadual Bruno Rico, um menino de 12 anos veio a óbito. Sim. Suspeita de meningite. O senhor acha que a situação lá está sob controle? Sob controle. E eu fiquei sabendo, Pedro, até por uma coincidência, através de uma professora lá da região do Presidente Dutra, que esteve passando comigo em consulta, eu tenho a minha atividade também como médico, e me relatou esse caso na quinta-feira de manhã. Na quinta-feira de manhã. E que havia uma apreensão a respeito dessa situação. Imediatamente eu fiz o contato com o pessoal da vigilância epidemiológica para que fosse lá. O pessoal foi, fez toda a orientação, e ontem pela manhã também houve uma apreensão das mães lá na porta dessa escola, o Bruno Rico, lá no Presidente Dutra, e foi novamente o nosso pessoal de vigilância epidemiológica, juntamente com um profissional médico, para explicar como se faz nesses casos. Primeiro, deixar claro que o caso não foi confirmado como meningite, né? Ele tem uma característica clínica que é bem provável que tenha sido, mas não comprovadamente através dos exames. Esses exames foram colhidos no SVO e foi mandado para o Instituto Adolfo Lutz para fazer uma definição do diagnóstico, que ainda não foi feito. De toda forma, quando você tem um caso com essa probabilidade, toma-se um posicionamento, uma conduta do que a gente chama de quimioprofilaxia. Você faz o tratamento daquelas pessoas que tiveram contato íntimo e prolongado com esse paciente, e isso foi feito. E a vacinação das demais crianças? Bom, a vacinação ela segue um calendário, né? Um calendário nacional de vacinação. Nesse caso específico, primeiro que não foi confirmado, né? Como meningite. A partir do momento, se for confirmado, existe um posicionamento da Secretaria com relação a isso. É bom relatar, porque quando você tem um caso esporádico, não dá para se considerar como um surto, como um surto epidêmico. Um surto epidêmico, basicamente, é quando você tem um determinado número de casos num local específico, né? E nesse caso, nós não tivemos ainda o diagnóstico definitivo. Mas temos um surto de pânico, né? As pessoas querem vacina. Sem dúvida, o surto de pânico, isso é natural. Então. Mas cabe aos órgãos competentes que existe um protocolo, que não é, além de ser um protocolo nacional, é um protocolo internacional, se faz no mundo inteiro, né? Primeiro, eu acho que você consegue controlar todo esse pânico a partir do momento que os profissionais da vigilância epidemiológica vão ao local e orientam essas pessoas a melhor forma de se conduzir naquele caso específico. Mas nós temos a vacina contra a meningite em Guarulhos? Eu não tenho condições de responder se tem a vacina na quantidade adequada. Sinceramente, eu não tenho essa condição, Pedro. Eu vou perguntar à assessoria de imprensa. Diga, Virgínia. Vereador, qual a sua opinião sobre a vacinação das crianças nas próprias escolas, que foi sugerido aqui pelo Pedro Notário e já está sendo praticado em São Paulo, na capital? Acho que é viável, é bom? É bom, sempre bom, né? Eu acho que dentro das escolas é uma forma de você fazer toda uma educação em todos os aspectos, inclusive no aspecto de saúde. O Brasil, ele
apesar de todas as dificuldades, nós temos um modelo vacinal reconhecido internacionalmente, né? Então, é um modelo extremamente interessante, sim, nas escolas eu sou totalmente favorável. Nós temos uma situação estranha, né, vereador? Às vezes as pessoas reclamam pela falta de vacina e, ao mesmo tempo, nós temos vacina contra sarampo e poliomielite sobrando e a população não está se vacinando. O que acontece? Eu acho que existe uma situação que nós, vocês, pessoas da imprensa, nós profissionais da saúde, os próprios políticos, que também têm o dever da informação, né? Eu acho que a boa parte da população talvez não tenha informação suficiente a respeito da importância da prevenção através da vacinação. Por isso que às vezes alguns critérios eles devem ser estabelecidos e esse da escola é extremamente interessante de você, mais um item de você tentar penetrar de uma forma ou de outra no calendário vacinal das famílias do Brasil. Só reafirmando aqui que a Prefeitura de São Paulo já está fazendo isso, né? E inclusive indo até as casas, né, para verificar quem foi vacinado, quem não foi. Hoje esse programa da saúde da família, de uma forma ou de outra, ele também tem, eu acho que é uma somatória, não é nenhum fato sozinho vai ser suficiente, eu acho que cada fato a mais ajuda na orientação, né? A Tânia da Vila Fátima, vereador Eduardo Carneiro, lembra que tinha sugerido ao senhor a ampliação da recepção da UPA Paulista. O senhor havia concordado. Alguma atitude foi tomada? Bom, isso já tenho, inclusive eu cheguei a comentar aqui da outra vez, que já tem um pedido do prefeito para que naquela recepção da parte de baixo, que não coberta, no acesso à entrada da UPA Paulista, que fosse realmente feito essa ampliação. Isto já foi pedido, inclusive, do prefeito e deve ser feito, inclusive, pela Procuradora. Tomara que num ritmo acelerado, né? E o Marcelo pergunta sobre o PA Paraíso. Bom, esse é um imbróglio, né? É um imbróglio, realmente muito difícil, porque o PA Paraíso ele faz uma falta muito grande dentro de uma região com uma população muito grande na região do Taboão e Paraíso. Já se começou a mexer nas obras lá do PA Paraíso, mas ainda não em ritmo suficiente. Eu gostaria... Começaram as obras? Já começaram, tá? Eu gostaria apenas de frisar, de voltar a falar a respeito do que levou essa situação do fechamento do PA Paraíso. Acredito que toda a população tem plena razão. Realmente aquele equipamento é de extrema importância para aquela região, mas nós tínhamos infelizmente um equipamento com grande comprometimento da sua estrutura física, né? Inclusive com laudo de engenharia, dizendo do risco de uma parte daquele equipamento, inclusive de desabar. E o governo tomou um posicionamento, existe já uma verba de alguns anos para se transformar aquele PA numa UPA. Acho que lá na frente a região vai ganhar muito com o início do atendimento lá com uma UPA. Esse intervalo realmente ele está sendo muito difícil para todos nós da cidade. O Virgílio me fez uma pergunta quando leu essa manchete aqui, assim, vou repassar. A Câmara Municipal vota a implantação de uma UBS na Vila Augusta. Depende da Câmara aprovar? Não, eu tive lendo a pauta, né, verificando a pauta de hoje. Basicamente isso, se não me engano, é uma sugestão do vereador Acácio Portela, se não me engano. É uma indicação? Não, ele colocou como um projeto de autorização. Acho que poderia ser feito através de uma indicação executiva, mas é um formato também que... de uma ideia do vereador ao município. Acho até que, dentro da situação atual, a grande preocupação que o governo tem que ter, não na inauguração de novas unidades, e sim de fazer as unidades que nós temos de funcionar. Inclusive de uma ideia, inclusive do programa de governo, de otimizar essas unidades. Ou seja, fazer o que já está sendo feito em algumas unidades em rodízio, funcionar aos sábados e
uma proposta de funcionar num terceiro horário das 17 às 21 horas. Eu acho que o governo tem que tomar um posicionamento nesse aspecto. Construir novas unidades, ainda mais com a dificuldade financeira, acho pouco provável. Uma pequena curiosidade minha aqui, a organização social que vai cuidar do HMU é a Santa Casa de Birigui. Santa Casa de Birigui. E de onde é o Instituto de Desenvolvimento, de Gestão, Tecnologia e Pesquisa em Saúde e Assistência Social, que vai cuidar do Hospital da Criança? Me parece que a sede do Instituto é no litoral de São Paulo, Caraguatatuba. Mas ele tem alguns locais que ele já trabalha pelo estado de São Paulo, né? Agora, vereadores da oposição dizem que Birigui é 10 vezes menor que Guarulhos, né? Como uma crítica, será que o Instituto Birigui está capacitado para um hospital da grandeza que Guarulhos precisa? Eu acho que é uma crítica com pouco dado técnico para ser feita, com todo respeito a quem fez. Se você tem uma instituição social bem administrada, mesmo vindo de uma cidade pequena, não há nenhum problema de gerenciar uma cidade maior. Visto que muitas vezes essas organizações sociais, elas praticamente trabalham com muitos profissionais da própria cidade. Né? Às vezes trazem algumas pessoas de fora, mas na grande maioria das vezes trabalham com equipes médicas da cidade, com pessoas, com profissionais da cidade. Então eu não vejo essa relação que foi posicionada aí pelo pessoal da oposição. Só curiosidade também, Guarulhos não tem uma organização social que trabalha na área da saúde? Tem sim, Tem uma organização social pequena, que eu inclusive fiquei sabendo recentemente, mas que ainda não tem um know-how para se tocar um serviço maior, diferente das duas que já tocam serviços, já administram serviços de hospitais em outras cidades e já têm uma experiência. Nesse momento desse atendimento provisório, aí, desse mandato provisório de 4 meses, foi visto, sobretudo, a parte do preço. Né? Foi visto, claro, que cada um teve que apresentar suas certidões, se apresentaram lá na secretaria em torno de 8 organizações sociais, e foi visto o melhor preço dentro da possibilidade, inclusive, de início imediato. Foi essa decisão que foi tomada. Inclusive na última sessão, um vereador de oposição criticando que o valor seria maior, muito pelo contrário, o valor é menor. Qual o valor? O valor do HMU é 4.250.000. Bem menor, hein? Era 4.770.000, e do HMCA, se não me falha a memória, em torno de 4.300, é de 3.990 agora. Ou seja, os valores diminuíram. Claro, dentro da conjuntura econômica é importante que verificasse isso. E foi mostrado, inclusive, para quem assumisse o Hospital Municipal de Urgências, que o atendimento agora seria o atendimento restrito à urgência e emergência, visto que o atendimento de PA seria pela Policlínica Paravente. Vereador Carneiro, nós tivemos um óbito recentemente de uma mulher de 32 anos, né? A família afirma que passou em vários hospitais tentando atendimento por insuficiência respiratória e ela veio a falecer, né? E a família está com ódio do prefeito Guti, né? Atribui a culpa ao prefeito Guti. E parece que a família chegou a ser atendida no hospital estadual, é isso? O hospital do SECAP. Eu tive conhecimento desse caso, Pedro, ontem à noite, e pelo que vi, dentro das informações, parece que esse paciente tinha um quadro de uma alteração de musculatura, a gente chama isso de miastenia graves, que dentro das informações que eu tenho, é um caso grave quando compromete os músculos respiratórios. Neste caso específico, o paciente foi atendido nos 2 hospitais estaduais, no Hospital Geral de Guarulhos e no Hospital Padre Bento. E vi realmente, a gente lamenta a perda de uma vida. Claro que independente de onde tenha sido atendido,
mas a crítica diretamente ao prefeito que ficou um pouco estranho, visto que os hospitais são hospitais estaduais. É que a família afirma que tentou atendimento também no HMU e não conseguiu, né? Bom, Foi isso no auge da crise, né? aí a gente precisa realmente levantar se houve esse tipo de tentativa. Vereador, vamos esclarecer um assunto aqui. O Flávio está dizendo o seguinte, que não concorda com a sua observação de transferir a responsabilidade de falta de vacina ao Estado. Não é bem ao Estado, é o governo federal, né? Sim, o governo federal. O Ministério da Saúde, que ninguém está transferindo nada. Veja bem, Pedro, eu acho que eu vejo às vezes na rede social e procuro até não me posicionar diretamente na rede social, porque há um nível, às vezes, de agressividade hoje, fortuita, de uma forma assim, parece que é uma briga ideológica partidária, a gente tem que ter muito cuidado, e sobretudo quando se trata de saúde. Ninguém está transferindo a responsabilidade para o governo federal. Existe uma responsabilidade nossa, enquanto governo municipal, de fazer as cobranças. O que eu disse aqui, que se faltar vacina, não é o município que faz as vacinas, que faz a distribuição. Cabe ao município fazer as cobranças. Agora, todo o calendário vacinal, toda a parte de vacina, isso é totalmente organizado pelo Ministério da Saúde. Ninguém está transferindo o problema. Só me permita uma observação. Na minha opinião, falta comunicação da Prefeitura para vacinar quem precisa de vacina, e há vacina sobrando aí, sarampo e poliomielite. A campanha está muito fraca. Eu acho que todo o governo municipal, estadual, federal, ele tem que sim de fazer uma divulgação dos seus atos, das suas políticas. E a política vacinal é uma política extremamente importante, e eu acho que todo o governo ele precisa sim ter uma verba destinada para a orientação, para a comunicação com a sociedade. Então eu vou esclarecer também que agora o HMU é só para emergência e urgência, né? Sim. Ou referenciado por algum médico. Então Perfeito. o cidadão não pode tentar ir diretamente ao hospital, é isso? Bom, o cidadão está se sentindo mal, vamos citar um exemplo. O indivíduo está em casa e de repente ele sente uma dor súbita, como uma cólica renal. Obviamente, se ele for no HMU, ele tem que ser atendido, isso é uma urgência. É uma urgência. Ele precisa ser medicado naquele momento. Bom, o indivíduo tem uma dor nas costas, uma dor crônica, e sentiu que essa dor apertou mais e já não está passando com os medicamentos que está sendo tomado. São consultas que podem ser feitas no pronto atendimento, na UPA mais próxima. Então, a própria população, eu conversando inclusive esse final de semana, inclusive com o governo, acho que a gente precisa melhorar esse tipo de comunicação. O cidadão, ele tem essa dificuldade de falar, mas será que meu caso é uma urgência ou não é uma urgência? É muito difícil, eu reconheço que é difícil. A dor dele sempre é uma urgência. Mas se nós melhorarmos essa comunicação, né, fazendo alguns resumos para a população, em determinado caso você deve procurar um PA, em determinado caso você deve procurar um pronto-socorro, eu acho que isso vai melhorar o atendimento de uma forma geral. A comunicação, Pedro, você faz a comunicação e tem experiência disso, é tudo. Né? Às vezes, muitas vezes, a falta de comunicação, vamos dizer desse caso lá da Escola Bruno Rico, um caso que se aconteceu que não foi definido se é ou não meningite, todos entram em desespero. Claro, são mães. É natural que isso aconteça. Então, foi lá uma equipe. A partir do momento que vai uma equipe, vai profissionais, senta com essas mães, explica qual é a conduta. Não é uma conduta nossa, é um protocolo, inclusive internacional, que se faz com esses casos. Fica todo mundo mais tranquilo. Ou seja, a comunicação é tudo. Se me permite, uma antiga sugestão minha também é mudar o nome do HMU para pronto-socorro. Eu acho que a palavra pronto-socorro deixa bem mais óbvia o tipo de atividade. PS do Bom Clima, lembra? PS Eu ouvi uma crítica recentemente, que, olha, o HMU antes atendia ambulatório de cardiologia, de urologia, de ortopedia. Não, o hospital, essa parte ambulatorial não é para lá, nós não temos nem estrutura para isso. Fazia-se de uma forma, na minha interpretação, errada. O que nós temos que fazer? Nós temos que levar isso para o centro de especialidades.
E o governo Guti já inaugurou mais 2 CEMEGs, né, neste governo, e que é importante para atendimento dessas especialidades, não dentro do hospital, que realmente não é o adequado. Vereador, o senhor citou o programa Saúde da Família. Sim. É um programa federal? É um programa federal. Está funcionando em Guarulhos? Funciona em Guarulhos. Tem programa em algumas unidades básicas, tem o que a gente chama dos médicos da saúde da família. Vereador Carneiro, uma cobrança aqui. O Evanildo de São João disse que o senhor prometeu um CEMEG lá na região de São João, quando foi candidato a vereador. O CEMEG está lá. Está lá? Está lá. Então, muito bem instalado. A nossa sugestão, na realidade, é que na época nós tínhamos uma sugestão de transferir o CEMEG. Na realidade, o CEMEG do São João funciona hoje, onde eu trabalhei durante 18 para 19 anos, onde era o PA São João. Não tem mais o PA porque foi inaugurada a UPA São João, mas hoje nós temos na região o CEMEG. E na cidade são 4 CEMEGs 4 agora, CEMEGs, né? isso, que são centros de especialidades. O Marco Aurélio pergunta se haverá ortopedista na Policlínica Paravente. Era uma referência também, né? Sim, e existe do ponto de vista do atendimento, de pronto atendimento, sim, de o atendimento em ortopedia. Quer dizer, numa urgência, né? Eu gostaria de salientar também, Pedro, eu gostaria até existe uma parceria da Prefeitura com a Faculdade de Medicina da Uninove aqui em Guarulhos. Existe aí já, dentro dessa parceria, uma verba que vai vir da Uninove para a gente aumentar as instalações lá do PA Paravente. Isso, de uma forma ou de outra, a gente vai ganhar em espaço. Se não me engano, bem tímido. Aumentar, pelo que eu tive conversando com a secretária, em mais 3 consultórios. A Cida de São Domingos diz que foi 2 vezes na UBS Santa Lídia tomar vacina do sarampo. E aí falam para ela que só depois que acabar a campanha. Não entendi essa. Também não entendi. Ô Cida, explica Nós estamos melhor. em plena campanha, né? Não, vacina há. E há recomendação para... Inclusive, eu estava vendo alguns telejornais ontem, às vezes a mãe vê a caderneta de vacinação, está lá a vacina do sarampo, mas agora é um reforço na vacinação. É um reforço da vacinação. Independente do calendário nacional vacinal, você tem, em determinadas situações como essa que nós estamos vivendo, até pela situação que aconteceu no norte do país, né, com a imigração dos venezuelanos, o aumento de incidência desses casos, e aí houve um cuidado do governo federal, né, de fazer essa política nacional de vacinação. Então, atenção, mães, pais, o seu filho até 5 anos, mesmo que esteja com a caderneta de vacinação, dizendo lá, já tomou vacina contra sarampo, você tem que reforçar a dose. E também a gotinha lá da poliomielite, né? Tá certo. Mais uma pergunta, Pedro? Uma pergunta que não é sobre a área de saúde agora, Pedro. Pois não. Você fez um comentário aqui, dizendo que o prefeito Guti poderia, no caso da ponte do Baquirivu, ele é o prefeito da cidade, é uma área municipal, ele mesmo poderia abrir aquela ponte, não é isso? Qual seria a sua opinião, vereador, sobre isso? Bom, veio a calhar o dia da gente falar sobre isso. Daqui a pouco, às 9 horas, nós temos uma reunião da Comissão Especial de Inquérito da GRU Airport, o qual eu sou o relator dessa comissão, e nós temos alguns temas que já foram discutidos na comissão, e o tema de hoje é a ponte do Baquirivu. Semana passada nós recebemos representantes do governo municipal, da Secretaria de Trânsito, inclusive pontuamos algumas situações, independente da abertura para autos, tem aquela passagem para pedestres. Sim, que não passa cadeirante. Que não passa cadeirante, que nós fizemos essa crítica, inclusive, independente dessa passagem que a gente está brigando para abrir, para que fosse revisto isso. E hoje, daqui a pouco, nós iremos ouvir a GRU Airport. Eu fiz um resumo, até porque eu conheço este caso de muitos anos, né? Eu atuo naquela região, e houve sim na época das obras da Copa do Mundo, houve um compromisso da GRU de reabrir. Inclusive, na época, era uma das medidas compensatórias na construção daquele terceiro terminal, do edifício garagem, do estacionamento,
que seria esse acesso ou um outro acesso, não especificamente esse da ponte, mas um outro acesso, que poderia ser no final da Eve Smith, que daria lá no bairro do Seródio, diretamente, como uma medida compensatória de toda a parte da Gru Airport. E isso na comissão nós vamos cobrar hoje dos representantes da Gru Airport. E sei que não é uma tarefa muito fácil. Não. Eles têm aí, parece que o grande motivo ali, Pedro e Virgílio, é a parte financeira, a parte dos estacionamentos, né? Estacionamentos muito caros. Caríssimos. E aquele acesso, ele daria de uma forma ou de outra acesso a outros estacionamentos mais baratos ali na região. Essa é a minha interpretação. Aliás, fiquei surpreso que eu usei o Sem Parar lá no aeroporto, aí veio a cobrança, 1h20, paguei R$45. Absurdo, né? É caro, hein? É caro. Vereador, obrigado pela presença e vou reforçar a minha opinião. Mude o nome do HMU para Pronto Socorro. A sua sugestão é extremamente feliz. Eu acho que poderia voltar ao nome de Pronto Socorro. Pelo menos já no subconsciente da população surtiria efeito, né? Sem dúvida. Obrigado, vereador. Muito obrigado. 7h45, um rápido intervalo.